Vamos lá, pessoal. Nessa videoaula eu vou estar explicando a vocês o processo de instalação limpa do Windows Server 2012 R2. Esse processo eu estou utilizando aí o virtualizador VirtualBox. A opção foi de escolha, foi que a gente utiliza esse virtualizador nos nossos laboratórios, onde eu leciono. E aí eu vou estar explicando com foco nos meus alunos nesse virtualizador, tá? Vamos lá. Vou primeiro explicar algumas coisas. Os requisitos mínimos de instalação de hardware para instalação do Windows Server 2012 R2, eles na literatura da Microsoft, ela recomenda, né, que a máquina tenha 1.4 GHz, processador 64 bits para a edição R2, 512 MB de memória RAM e 32 GB de HD, né? Então, nesse caso aí, as configurações mínimas para o sistema operacional funcionar. Então, quer dizer que seja considerada as especificações mínimas ideais para que você implante em um servidor, tá? Para isso, para você dimensionar isso, você necessita saber quais serviços e funções esse servidor Windows Server vai abrigar, né? As aplicações que ele vai abrigar para ver o consumo de acordo com o que você está implantando na sua infraestrutura de servidor. E aí dá um respaldo melhor das especificações que você vai utilizar nas configurações do hardware do seu servidor. Nesse caso aqui, eu vou estar criando uma máquina virtual em um ambiente controlado. Então, a gente vai mudar um pouco a dinâmica desses requisitos mínimos exigidos pela Microsoft, tá? Eu vou estar criando uma nova máquina virtual aqui, tá? No Server 2012, a videoaula aqui. Nesse caso, eu vou estar usando 2 GB de memória RAM, não vou usar 512, até para que a gente consiga fazer o processo de instalação um pouco mais rápido, né, do Windows Server. Vou criar um disco virtual agora, vou usar a extensão VDI, dinamicamente alocado, ele vai crescendo aí o arquivo da máquina virtual. Esse processo que eu estou explicando aqui é de como criar uma máquina virtual. A instalação limpa ainda não, o processo de instalação limpa ainda não inicializou, certo? Eu vou criar aí o disco virtual de 25 GB, o exigido mínimo é de 32 GB, a gente vai estar utilizando 25 GB, porque o que a gente vai implantar nesse servidor, como eu disse a vocês, é um servidor virtualizado e controlado, um ambiente controlado. Então a gente vai estar usando 25 GB, porque as funções que eu vou implantar comporta para um HD de 25 GB, tá? Vou criar aqui e vou inicializar esse servidor, no caso essa máquina virtual. Vocês sabem, quando a gente inicializa uma máquina virtual, esse software virtualizador, ele necessita que você selecione a ISO de instalação, né, que você vai utilizar para instalar o sistema operacional nessa máquina virtual, que não tem nenhum sistema operacional instalado ainda. Vou selecionar aqui, a gente vai trabalhar para esse processo de instalação limpa, a gente vai utilizar uma ISO do Windows Server 2012 R2 de 64 bits na edição Standard. Inicializar. E agora sim, pessoal, vai começar o processo da nossa instalação limpa. Então, para quem está aí almejando, né, fazer a instalação em um servidor, vai começar a seguir esses passos. Primeira etapa, pessoal, a gente escolher qual idioma que a gente vai utilizar nesse servidor. Tanto para a instalação do produto como para nesse caso aqui seria para a instalação, quanto também para a questão das configurações do sistema operacional. Estou utilizando uma ISO, certo? Que a língua dela nativa é a língua brasileira português. Então eu vou
selecionar português do Brasil, mas ele tem diversas outras línguas, tá? A gente está trabalhando com a ISO com a língua portuguesa brasileira. Formato de hora e moeda, a gente vai usar o Brasil, português, tá? Teclado, método de entrada, a gente vai utilizar o ABNT, por estar utilizando um teclado brasileiro, né? Com ABNT. Vamos ser aqui. Em outras videoaulas, a gente vai estar utilizando esse recurso aqui, que é de reparar o computador. Nesse recurso aqui de reparar computador, quando você está com a ISO, ele dá diversas opções de ferramentas para reparar um sistema operacional que esteja possivelmente danificado. A gente, nesse momento, não vai utilizar essa opção agora. A gente quer mesmo instalar. Vamos começar o processo de instalação limpa. Vai inicializar aí. E aí ele me pede um número serial, tá? Vamos digitar um número serial. Pessoal, eu vou digitar, vou dar uma pausa no vídeo aqui, porque eu vou digitar um serial que eu tenho, tá? Mas aí num ambiente real ou num ambiente virtual, você está utilizando um serial aí que você tenha, né? Para que possa efetuar essa instalação. Bom, após eu estar colocando aí o número serial para a instalação, agora a gente entra no processo de qual o perfil de instalação do sistema operacional a gente quer. Com interface gráfica, o servidor com GUI, e sem interface gráfica, que é a opção do Server Core. Nessa edição que a gente está utilizando, o Windows Server 2012 R2 Standard, ela tem a opção do Server Core, que é sem interface gráfica. Tá? Você tem que estar ligado em quais aplicações e quais serviços você vai implantar nesse servidor, se há necessidade de interface gráfica ou não. Como a gente está fazendo o processo de instalação limpa, e nesse processo de instalação limpa a gente vai utilizar a opção de interface gráfica, então vou estar selecionando o servidor com GUI, tá? Vou aceitar os termos de licença da Microsoft. E aí vamos explicar um pouco sobre esse processo agora. A gente poderia estar fazendo dois tipos de instalação, tá? O primeiro tipo aí de instalação seria uma atualização. O que seria o processo de atualizar nesse caso? Digamos que eu tenha uma edição do Windows Server 2008 R2 Enterprise, tá? E estou almejando atualizar essa edição para o Windows Server 2012 Standard R2, ou então Windows Server 2012 R2 Standard, tá? E aí eu estaria selecionando essa opção aqui, porque esse servidor meu já tem um sistema operacional e eu estaria atualizando esse sistema operacional e ele não estaria apagando os arquivos de configurações desse servidor, apenas atualizando o sistema, tá? Processo bastante simples, a gente vai fazer uma outra videoaula. Nesse processo aqui, como a gente está fazendo uma instalação limpa, né? Como ocorre esse caso? Nesse caso, o disco rígido que eu tenho não tem nenhum sistema operacional, nem está particionado, nem contém nenhum sistema de arquivos. Tá? Então, eu vou fazer todo esse processo agora. Então, eu vou utilizar em personalizar, instalar apenas o Windows. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um disco rígido de 25 GB disponível. Ele nunca foi formatado, nem particionado, nem atribuído nenhum sistema de arquivos. Eu vou fazer esse processo agora. Quando eu coloco em novo aqui, seleciono o disco não alocado, né? E coloco aplicar, o que a própria instalação vai fazer? Ele vai pedir para criar uma partição, certo? Que essa partição é utilizada pelo sistema, onde essa partição vai estar arquivos de inicialização, a partição de 350 megabytes, tá? Então, todo esse processo de instalação do Windows Server, se você não criar essa partição, a própria instalação vai criar para você. Vou clicar em aplicar aqui. Ele diz para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente. Talvez o Windows crie uma partição adicional para os arquivos de sistema. Isso é um processo bastante simples e comum e acontece toda vez que você vai instalar e não cria essa partição do sistema. Na realidade, nem necessita você criar, tá? No processo de instalação ele vai criar isso para você. Ok, tá vendo que ele cria aqui, ó.
E aqui a gente seleciona essa segunda partição onde vai estar implantando a imagem dessa ISO aqui do Windows Server R2 2012 Standard, tá? Nesse HD. Vou selecionar aqui em avançar. E aí começa o processo de instalação. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando estiver no fim desse processo aqui, a gente retorna. Ela está bem próximo ao fim. O que vai acontecer agora? Depois de ele terminar esse processo aqui, o nosso computador vai ser reinicializado, tá? Processo bastante comum de acontecer. Para a gente começar, pedir para reiniciar agora. Não deu Enter para ele não entrar no processo de inicialização, de instalação de novo. Se você der o Enter, ele vai entrar no boot lá do CD. Agora a gente não quer isso. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a implantação de algumas configurações aí, captar os drivers genéricos aí para esse computador, né? E ele vai reinicializar aí. Pronto, reinicializou. Não dê Enter ainda para ele não entrar no CD de novo de instalação. O que ele vai pedir agora? Vai pedir que a gente crie uma senha para o administrador. Todo servidor ele só inicializa, né, um logon primeiro logon inicial de administrador e tem que ter senha. Então vamos lá. Essa senha ela tem que ter no mínimo 6 dígitos, tá? E ter números, caracteres ou símbolos. O que quer dizer isso? Essa senha tem que obedecer os pré-requisitos mínimos de complexidade de senha do Windows, tá? Isso é padrão para toda instalação no Windows Server, tá? Então vamos lá, eu vou botar aqui mudar @123. Vou inserir a senha novamente para confirmar aqui embaixo. Veja que ele está criando para o nosso usuário administrador. Esse usuário é administrador da minha máquina local. Não é ainda o usuário administrador controlador, que é controlador, vamos dizer assim, o administrador que faz parte do grupo controladores do mundo. É a minha conta local. Veja que eu botei mudar @123. Então, 123. Então, eu estou obedecendo aí, no caso, a complexidade de senha que ele exige, né? Concluir e vai ser inicializado no nosso sistema. A gente pergunta, mas Vitor, para eu acessar agora, e agora? Você seleciona, o próprio Windows diz para você, Ctrl Alt, Delete para entrar. Então, estou usando uma máquina virtual aqui, vou fazer aqui esse processo. E aí ele me pede a senha de acesso, que é aquela mudar @123. Inicializou o nosso sistema operacional. E é isso aí, pessoal. Processo de instalação bastante simples. Eu não vou me prolongar mais nesse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês era isso. Valeu, até as nossas próximas videoaulas.